Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do DataCast. Estamos aqui hoje, a Sigontijo. Olá, seja muito bem-vindo. E também a nossa convidada super especial, gente, que eu tenho um carinho enorme, que eu conheço ela há muitos anos, Luana. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Lu. Ó, eu vou chamar ela de Lu, porque eu chamo ela de Luana, realmente assim, Bem desde íntimas. sempre. E para compartilhar quem estiver assistindo o vídeo ou escutando o podcast, gente, eu tenho um carinho muito grande, porque quando eu era ainda gerente de marketing de shoppings e eu cheguei em Manaus, a Lu foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E quando eu a conheci, ela era uma influenciadora super conhecida na cidade. Tinha acabado de participar de uma mega ação de um dos shoppings, um dos principais shoppings aqui na cidade de Manaus. E ela linda e, cara, super profissional. Eu já via muito talento desde quando ela era estagiária. E, assim, ela vai contar um pouco pra gente. Então, para você que quer saber a trajetória de uma grande profissional de departamento de marketing, escutem bem a história da Lu. Então, Lu, conta para todo mundo te conhecer um pouco da sua história e qual que é o cargo e o trabalho que você vem desenvolvendo hoje. Então, hoje eu sou gerente de marketing de um dos maiores grupos de rede de calçados do Norte. E para eu chegar até aqui, como você comentou, comecei como influenciadora digital. Então, naquela época, realmente, eram blogs que bombavam. Então, o Instagram estava ali iniciando, não tinha nem Reels, nem Stories. Então, assim, a gente realmente postava ali no blog, no site, no YouTube. E nessa época eu também estava já estudando publicidade e propaganda. Então, em paralelo ali à vida de influenciadora, eu também era estagiária de um shopping. Então, aprendi muito, tanto com a internet quanto também nesse estágio. E foi esse trabalho com a internet que me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Então, assim, eu fui para esse cliente, que é a Shop do Pé, como influenciadora, e aí surgiu ali durante a conversa o convite para fazer uma entrevista de emprego. Então, na época, eles não tinham um departamento de marketing, tinha ali uma agência que atendia, mas não tinha uma pessoa à frente. E aí surgiu o convite, fiz a entrevista, fiquei super dividida se eu continuava no universo dos shoppings, que também é algo que eu gosto muito, mas acabei aceitando o desafio e hoje já estou há 7 anos lá. E, assim, foi muito bacana porque o departamento cresceu junto comigo. Então, eu tinha ali um pouco de experiência, mas como estagiária. Então, o que foi bem bacana é que os donos também abraçaram a ideia, têm a mente muito aberta. Então, até eu chegar até aqui, eu tive todo o suporte deles também. E aí, assim, fui crescendo muito rápido. Em menos de um ano, já fui promovida. No segundo ano, já virei coordenadora de marketing. E hoje eu estou como gerente do setor. E, assim, é muito bacana porque tudo estava conectado. Então, ali, desde o meu trabalho com a internet como influenciadora, já me deu, assim, um pouco de bagagem para eu exercer o que eu faço hoje. Então, assim, desde sempre foi algo que eu era apaixonada e eu fui trabalhando com o tempo e cheguei onde eu tô hoje. Uau, muito, muito incrível. É legal que você trouxe um ponto interessante aqui, né? Você virou e falou assim que você fazia a faculdade e ao mesmo tempo aprendeu muito pela internet. Isso. E é algo que a gente na Data traz muito, que é a visão do seguinte: você tem o conhecimento técnico e ele é necessário, não tenha dúvida. Entretanto, hoje, a tecnologia e a internet traz muita bagagem que realmente te leva à frente. Como você vê isso hoje para um departamento de marketing? Está antenado às tendências e à mudança constante? Eu acho muito importante, assim, claro, que ter uma faculdade, enfim, você fazer uma pós é muito importante, mas hoje em dia tudo acontece muito rápido, principalmente com a internet. Então, se a gente não está ali ligado, a gente acaba... E às vezes a gente não tem tempo de fazer um curso mais longo e tudo mais. E hoje na internet a gente tem tantas ferramentas, tantos cursos online que às vezes são gratuitos, que a gente consegue ali aprender também. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha ali uns 13, 14 anos, eu aprendi a mexer no Photoshop. E tudo pela internet mesmo, entrando ali em comunidades do Orkut, no YouTube. Então, assim, hoje a informação ela é muito mais acessível. E com esse dinamismo, com essa rapidez, ajuda muito a gente. Então, assim, a gente está antenado, a gente está pesquisando. Então, não é uma desculpa a gente ter que parar ali e gastar com o curso tempo, dinheiro, sendo que a gente tem toda a informação ali muito acessível. Então, isso é um diferencial, a gente ter essa vontade de pesquisar e tá tudo ali. Então, só depende da gente, Só depende da gente. Nossa, com certeza. Gente, isso é a base de liderança, tá? Assim, não é à toa que a Luana conseguiu
ter o crescimento que ela acabou de falar aqui profissionalmente. Para alguém que está começando no departamento de marketing, ou você é coordenadora, hoje, literalmente, só depende de você, né? Assim, e de talvez ter parceiros, certos. Vamos explicar um pouquinho em relação assim, à nossa conexão. Qual que é o desafio que você vê hoje de dados, né? Assim, né? O que chamou a atenção para que você aceitasse esse convite da Data para a gente apoiar a expansão digital da Shop do Pé? Então, a gente até comenta internamente que hoje em dia a gente tem que estar com o on e o off muito conectado. Então, hoje o público da Shop do Pé, apesar de ser um público mais velho, a gente já tem ali 35 anos de história, já é uma loja já bem conceituada na cidade, mas o nosso público, além de estar envelhecendo, a gente também tem que conquistar aquele público mais jovem. E não só o público mais jovem, mas assim, hoje minha avó tem ali Facebook, Instagram, TikTok, tá todo mundo antenado. Então, a gente precisa unir, claro, o on e o off, mas o online a gente consegue personalizar muito mais. Então, hoje a gente tem os dados e a gente precisa usar isso muito ao nosso favor. Então, a gente consegue fazer campanhas customizadas, entrar ali no cliente certo, na hora certa, no que ele está precisando. Então, esse foi um dos pontos que a gente achou incrível no serviço que vocês oferecem. E também o nosso desafio de crescer em algumas redes sociais. Então, assim, hoje a gente está quase um mês com a Data e trazendo feedback muito positivo, não só da minha parte, mas da diretoria. Enfim, um dos nossos projetos junto com vocês era o próprio TikTok. Então, assim, a gente fez um trabalho incrível, com um orçamento ali tímido ainda, e a gente está tendo resultados incríveis, e a gente está atingindo o nosso público que a gente esperava. Então, só para a gente compartilhar esse case, a gente começou o mês com vocês ali no TikTok, com uns 300 seguidores. Hoje, antes da gente entrar aqui, a gente já está com 7 mil. E, assim, um público que realmente é o público que a gente queria atingir, que está acompanhando a gente, está interagindo. Então, assim, não são só números, são pessoas realmente interessadas. Então, está sendo bem bacana. E você trouxe uma coisa que vale ouro, porque assim, cada geração, às vezes ela está mais ligada a uma plataforma especificamente. Então a gente tem que olhar para dentro da empresa qual é o público que ela quer ativar para ela não usar a plataforma errada não, mas uma plataforma menos utilizada para aquele público. E quando você consegue usar a plataforma certa, a comunicação certa para o público certo, você ativa ele de uma forma potencialmente muito maior. Então, isso aí é estratégia, não tem como não dar certo. Exatamente. Maravilha. Isso. E aproveitando para compartilhar, Lu, assim, gente, essa maturidade que a Lu tem, isso facilita muito em relação ao dia a dia. A gente costuma falar aqui na Data é nível de consciência. Porque quando a gente está lidando com IA, que é inteligência artificial, o que a gente está fazendo é isso, é uma orientação para ter o resultado. E, Lu, você ter ali desde os 13, 14 anos, essa já mentalidade voltada para a internet, você acha que isso foi uma habilidade que te apoiou ao longo da sua trajetória como líder de marketing? Sim, com certeza. Até porque, assim, quando eu comecei, vamos assim, virei assistente da Shop do Pé. Eu já tinha ali um pouco do que eu aprendi na faculdade, mas a gente sabe que na faculdade, principalmente na época que eu fiz, não se falava muito do digital. Então, muito do que eu aprendi foi sozinha, vendo, vivendo, usando no meu próprio blog. Então, assim, essa questão da gente ir atrás, da gente vivenciar, isso me ajudou muito. Então, naquela época, as empresas, todo mundo queria ir para o digital, né? Era o momento. Foi um dos motivos que me contrataram. Então, eu já tenho um pouco dessa noção, me ajudou muito e, claro, fui buscando mais conhecimento. Então, assim, o fato, com certeza, isso foi essencial. E também porque quando eu entrei na Shop do Pé, por não ter um departamento de marketing, não tinha ninguém para me ensinar. Então, ou eu ia atrás, ou eu usava um pouco do que eu já sabia, ou as coisas não iam acontecer. E aconteceram, mas acho que por eu já ter essa vivência e também ir muito em busca de mais conhecimento. Ah, legal. E, gente, isso é uma habilidade fundamental. Esse olhar da Luana como gestora de querer atuar no TikTok, porque ela entendia o público, faz toda a diferença. E um dado que a gente tem visto nos nossos clientes uma coisa, você consegue crescer orgânico? Até conseguiria. Existem isso, né? Isso é uma possibilidade se a empresa investir. Mas quando a gente consegue otimizar a IA igual a gente faz, chega no público que você tem interesse. E isso faz toda a diferença, né? Com certeza. E tem um ponto interessante nessa conversa que você trouxe o TikTok. E eu já ouvi muita gente falando o seguinte: o público do TikTok ainda é adolescente. Mas tem um ponto. O adolescente, ele está prestes a se tornar, mesmo que seja só o adolescente, ele está prestes a se tornar economicamente ativo.
cada vez mais cedo ele vira economicamente ativo. Então, você plantar na hora certa, na hora que aquele cara virar realmente um economicamente ativo, você já está com ele. Quem chega cedo bebe água mais limpa e fresca, não tem jeito. Com certeza. E assim, só pra gente até compartilhar um dado que eu sempre comento com todo mundo, a gente tem muito essa visão de que o público do TikTok é mais novo e tudo mais, e não é, gente, é incrível, a gente acompanha ali os dados, vê os comentários, tem um público realmente já um pouco mais maduro. Por exemplo, o TikTok é um projeto nosso, claro, porque a gente viu que tá bombando, viral e tudo mais, mas, por exemplo, o diretor da nossa empresa tem lá seus 45 anos, ele não tem nenhuma rede social, ele só tem o TikTok, ele adora assistir cortes de podcasts, enfim, ele tá lá. Então, assim, tem sim um público mais velho que também acompanha, mas é como a gente comentou, a gente tem que, enfim, usar os dados, a inteligência, pra gente atingir o público que a gente quer, não só soltar lá o conteúdo e achar que vai atingir todo mundo que a gente precisa ter uma estratégia. Perfeito. Exatamente. E assim, o TikTok, ele tem algumas características que ele é mais fácil de compartilhar. Você consegue colocar vídeos, igual você comentou, de cortes de podcast, de conteúdo denso. Lá vai ter de tudo, gente. Sim. Se você quiser ver pessoas sem roupa, você vai achar. Mas você também vai achar conteúdo de qualidade. Então, vai muito de você como usuário. E os chineses são muito bons. E eles têm um algoritmo totalmente voltado para a interação. Então, ele é fluido. E aí, por isso, né, é o momento mesmo. É o momento das empresas aproveitarem. Quem faz venda B2C, se você não está lá, você está literalmente perdendo. Ele entrega muito mais que o Instagram. Às vezes a gente fica ali batendo cabeça com o Instagram, conteúdo orgânico, ads, e não consegue atingir o que no TikTok a gente atinge, sei lá, em uma semana, viraliza e a gente consegue atrair muitos seguidores novos, enfim. Então, assim, quem não tá no TikTok hoje tá perdendo tempo, porque é o momento. Então, a gente realmente, um dos nossos projetos para esse ano era realmente criar um público lá, começar a amadurecer ele para ser hoje igual ao nosso Instagram. O Instagram já tá bem mais maduro, a gente já tem um público fiel e agora no TikTok a gente tá construindo isso junto com vocês. Muito bom, com certeza vamos causar muito em Com 2024. E Lu, assim, eu não sei se o Marcos tem alguma pergunta, mas eu gostaria de te pedir, assim, se você pudesse dar uma dica para algum coordenador, alguma pessoa que tá ali querendo crescer como você cresceu numa grande marca nacional, qual dica que você gostaria de dar como liderança hoje em marketing? Então, eu acho que a gente ter ali a consciência de que hoje a gente quer que tudo aconteça muito rápido, mas não é assim. A gente precisa entender que por mais que a gente, sei lá, tenha feito 1 milhão de cursos, a gente conheça muitas coisas, mas tudo tem um tempo. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que se doar, a gente tem que mostrar resultado pra gente ser reconhecido. Claro que tem casos e casos, mas assim, o que aconteceu comigo foi muito isso. Eu realmente vesti a camisa da empresa, fui atrás do que eu não sabia, usei muito o que eu já conhecia e as coisas foram acontecendo. Então, acho que assim, a gente ter aquele discernimento de que a gente não sabe tudo, que a gente precisa investir na gente, porque o nosso conhecimento a gente vai levar para onde a gente for. Então, continua investindo em si mesmo, pesquisa na internet, assiste podcasts, TikTok tem vários conteúdos legais também que podem ajudar a gente ali no dia a dia. Então, assim, continuar investindo em si mesmo e, assim, se não der certo ali onde a gente tá, vai dar em outro lugar ou a gente vai abrir o nosso próprio negócio. Então, assim, conhecimento é tudo, é o que a gente pode, enfim, aproveitar e levar pra vida inteira. Uau. Então, pra você que se quiser se inspirar, Lu, como que as pessoas podem se conectar? Qual rede que você quer compartilhar? E fica à vontade também para falar da Shop do Pé, hoje vocês vendem em Manaus e vende para fora de Manaus? Qual que é o objetivo foco hoje? Hoje a gente tem 24 lojas, a gente é uma loja de calçados que atende toda a família. A gente tem lojas em Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, Porto Velho e Boa Vista, porém a gente também tem o nosso e-commerce, shopdopé.com.br, que também entrega para o Brasil inteiro, interiores, então hoje a gente consegue atingir aí o Brasil inteiro. E segue a gente nas redes sociais também, @loja Shop do Pé, tanto no TikTok, Instagram, Facebook, que a gente tá lá compartilhando no dia a dia tanto os nossos produtos, quanto os nossos conteúdos aí virais que estão, enfim, a gente tá tendo feedback muito positivo, e aí vocês conseguem acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, principalmente junto com vocês da Data. Com certeza, e conte conosco para expandir aí o resultado digital de vocês cada dia mais. Maravilha, Lu, muito obrigado pela presença hoje, muito obrigado por trazer a Shop do Pé e a sua história aqui para dentro do nosso podcast hoje. E para todos vocês, muito obrigado, até o próximo DataCast. E